Que tal levar para casa momentos significativos da televisão brasileira pelo preço de um apartamento à beira-mar na Avenida Atlântica, um dos pontos mais valorizados do Rio de Janeiro? A possibilidade se apresentou entre os dias 13 e 19 de maio quando o site Faro Online leiloou o arquivo de imagens que pertenceu à extinta Rede Manchete. Fundada em junho de 1983 pelo empresário Adolfo Bloch, então dono de um conglomerado que englobava uma editora e diversas rádios, a emissora saiu do ar 16 anos depois, fustigada por dívidas, batalhas judiciais e uma expressiva queda de audiência. As mais de 25 mil fitas de vídeo que compunham o pregão estavam avaliadas em 3,7 milhões de reais e não receberam nem sequer um lance. Absolutamente ninguém se interessou pelo acervo que muitos ex-funcionários da Manchete julgavam desaparecido. Problemas acerca dos direitos autorais e dúvidas sobre a conservação do material podem ter atravancado o negócio. Os responsáveis pela massa falida da emissora ainda não divulgaram a data do novo leilão. Entre os itens colocados à venda, destacavam-se as novelas Pantanal, A História de Ana Raio e Zé Trovão, Cananga do Japão e Dona Beija, as duas últimas com a participação do escritor Carlos Heitor Coni em suas sinopses. Também chamavam a atenção as minisséries Marquesa de Santos e O Canto das Sereias, dirigidas por Maurício Sherman e Jaime Monjardim, respectivamente. O pacote ainda incluía transmissões carnavalescas, eventos esportivos e atrações infantis, além dos programas documento especial criado pelo jornalista e cineasta Nelson Oinef, Bar Academia, apresentado pelo ator Valmor Chagas, e Cabaré do Barata, comandado pelo humorista Agildo Ribeiro. Como as mais de 25 mil fitas se dividiam em 69 lotes, o comprador não precisava levar todo o conjunto de uma vez. Poderia ficar com apenas uma novela, por exemplo. A produção mais cara era Pantanal, orçada em R$357 mil. Logo depois vinham Dona Beija R$345 mil, Marquesa de Santos R$298 mil, A História de Ana Raio e Zé Trovão R$265 mil e Cananga do Japão R$238 mil. Um lote com 60 fitas de Cabaré do Barata custava R$17,9 mil, o preço de 8 fitas do programa Milkshake, que tinha a adolescente Angélica como apresentadora. Gravada em 1993 e inédita até agora, a única novela censurada após a redemocratização, O Marajá de José Louzeiro, Eloy Santos, Regina Braga e Alexandre Lídia, saía por R$26 mil. Já Amazônia e Antônio Maria, novelas que não fizeram sucesso, beiravam os R$30 mil. No mesmo leilão, foram oferecidos o logotipo, M, e as marcas TV Manchete e Rede Manchete por R$372 mil, mas tampouco apareceram interessados. Hoje, a extinta emissora deve pelo menos R$115,7 milhões na praça. O passivo corresponde somente àquele reivindicado pelos credores que pediram inclusão no processo de falência. Ações trabalhistas contra a Rede TV, que adquiriu as concessões da Manchete em 1999, não fazem parte da disputa em torno da massa falida. O leilão das fitas do logotipo e das marcas serviria justamente para saldar parte dos débitos, sobretudo o de R$5,6 milhões com ex-funcionários da emissora. Um imóvel da Manchete em Campinas que abre SP que fecha, avaliado em R$350 mil, também foi leiloado e acabou arrematado por R$520 mil no dia 25 de maio. Futuros compradores do acervo que desejarem revendê-lo ou exibir os programas publicamente deverão enfrentar dificuldades. É que o edital do leilão não menciona os direitos autorais dos conteúdos de cada fita. Parece-me existir uma falha gritante no edital que transfere para os eventuais compradores apenas os suportes físicos, sem dizer nada sobre o que há dentro deles, afirma o advogado Gustavo Martins de Almeida, doutor em Direito Autoral. De fato, o edital aborda o assunto com pouca clareza, reitera o advogado Alan Rocha de Souza, diretor científico do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais. Na sua opinião, a mera compra dos suportes físicos não permite reproduzir as atrações em público. São coisas diferentes. Adquirir as fitas não implica a transferência automática dos direitos autorais. Outro problema é o estado em que se encontra o material. Quando encerrou suas atividades, segundo reportagens da época, a Manchete possuía 98 mil fitas em diferentes formatos, todos analógicos, do Antiquíssimo Matic comum nos anos 1980, a Betacam São Paulo, já dos anos 1990. De início, a emissora se caracterizava por investir em equipamentos novos e estar sempre à frente na evolução tecnológica, relembra o professor Fernando Morgado, que dá aulas sobre mercado audiovisual nas Faculdades Integradas Hélio Alonso do Rio. Atualmente, porém, aqueles formatos estão superados e só poderão ser convertidos ao digital com o uso de equipamentos específicos. Para piorar, um laudo assinado por uma perita judicial em 2015 e disponibilizado no leilão indica a quantidade de fitas colocadas à venda, mas não se refere à conservação delas. Em altas temperaturas, o material corre o risco de se desmagnetizar, o que arruinaria seu conteúdo. Até pouco antes de a Manchete fechar, o arquivo da emissora era refrigerado e dispunha de desumidificadores. Entretanto, nos meses derradeiros da empresa, a manutenção ficou de lado principalmente devido à greve dos funcionários. Recordo-me de entrar no arquivo, sentir cheiro de mofo e avistar uma caixa de fita se degradando em cima de uma mesa, conta o radialista Eduardo Miranda, que chefiou a divisão de cinema na Manchete entre 1993 e 1999. Quando o Grupo Bloch decretou falência, em 2000, o acervo estava guardado sob condições precárias na sede do conglomerado que se localizava no bairro Carioca da Glória. Mais tarde foi removido para um galpão no Rio e de lá para um depósito na zona leste paulistana, onde se mantém desde então.
Em janeiro, o advogado Manuel Ângulo Lopes, síndico da massa falida, afirmou à juíza Maria Rita Rebelo Pinho Dias da Terceira Vara de Recuperações Judiciais e Falências de São Paulo que as fitas permaneceram durante muito tempo sem ar-condicionado, sob forte calor e sujeitas à poeira enquanto estavam no rio. Um dos maiores imbróglios que envolve o acervo da Manchete gira em torno dos direitos sobre Pantanal. A novela em si, exibida originalmente entre março e dezembro de 1990, pertence à massa falida da rede. O roteiro da trama, no entanto, era propriedade do autor Benedito Rui Barbosa, que o vendeu para a Globo em 2006. 2 anos depois, o escritor iniciou uma briga jurídica contra o SBT. Na ocasião, a emissora de Silvio Santos decidiu reprisar Pantanal por haver firmado um acordo com a produtora JPO de São Paulo que alugará a novela junto à massa falida. Propagandeada como arma secreta pelo SBT, a atração conseguiu a vice-liderança de audiência e deixou a Record para trás durante todo o período em que esteve no ar. Rui Barbosa acionou a justiça alegando não ter sido avisado da reprise nem recebido um centavo pela ressurreição da saga rural. Ele também reclamava de o SBT fazer cortes na novela, o que configuraria danos morais. Em 2016, após passar por 3 instâncias, o processo foi ganho pelo escritor, que considerou insuficiente a indenização de R$250 mil. Como reivindicava uma quantia bem superior, R$50 milhões, ele prosseguiu com a disputa. A ação, portanto, continua tramitando no Supremo Tribunal de Justiça. Em paralelo, a Globo dá sinais de que começará a gravar o remake de Pantanal ainda neste ano. Para evitar confusões semelhantes, Gustavo Martins de Almeida sugere que os eventuais donos dos direitos autorais de todos os programas à venda sejam convocados antes do próximo leilão. Deveria haver o chamado edital de conhecimento, explica. O documento seria divulgado na imprensa, nas redes sociais e na TV para que os interessados se apresentassem e negociassem com a massa falida da Manchete. Vender os direitos autorais junto das fitas valorizaria o leilão. As novelas exibidas pela rede a partir de 1995, como Chica da Silva, Mandacaru e Tocaia Grande, não entraram no pregão porque pertencem à produtora Block Som e Imagem, uma das poucas remanescentes do antigo conglomerado. O principal sócio da empresa é Pedro Jaque Kapeller, o Jaquito, sobrinho de Adolfo Block. Em 2005, depois de se acertar com ele, o SBT reprisou Chica da Silva. No ano seguinte, a Band repetiu Mandacaru. Ainda em 2005, a TV Cultura recebeu 5.000 fitas pertencentes à filial paulista da Manchete. O material doado, agora integra os arquivos da emissora pública de São Paulo, que não o coloca no ar pelas dúvidas em relação aos direitos autorais. De acordo com a legislação brasileira, o acervo da Manchete começa a entrar em domínio público somente a partir de 2054. É um conjunto de valor histórico inestimável. Um retrato diário do país entre o fim da ditadura militar e a primeira década da nova república. Até o começo dos anos 1990, nenhuma rede dedicava tantas horas ao jornalismo como a Manchete, diz Fernando Morgado. A emissora transmitiu quase todos os comícios pelas diretas já e registrou a morte do presidente eleito Tancredo Neves. Cobriu, ainda, 4 Olimpíadas, 3 Copas do Mundo e os Carnavais do Rio. Morgado acredita que o conteúdo jornalístico poderia ser vendido para documentaristas e outras televisões, seguindo o exemplo bem-sucedido da Band, que comercializa mais de 15 mil horas de imagens antigas por meio da Band Content Distribution. O professor também sugere ceder as fitas para órgãos da União, como a Cinemateca Brasileira e o Arquivo Nacional, que abrigam parte do acervo da extinta Rede Tupi. A União, aliás, figura entre as credoras da massa falida. Tem R$24,9 milhões a receber. Em janeiro, respondendo à juíza do processo, Manuel Ângulo Lopes declarou que a falta de interessados num possível leilão demonstraria que as fitas possuem valor histórico e cultural, mas não comercial. A Piauí procurou para obter mais detalhes sobre os direitos autorais e a conservação das produções. O advogado, contudo, não se pronunciou até a conclusão desta reportagem.